Oi, amados. Finalmente chegamos no 10 de paus. Do ás ao 10 de paus, nós encontramos aquilo que o elemento fogo representa diante do tarô. O que o tarô nos ensina a respeito desse elemento. Nós entendemos que o elemento fogo ele representa a presença. A presença que nós precisamos desenvolver quando agimos, a presença que precisamos desenvolver quando desenvolvemos a nossa identidade, quem nós somos, a presença que nós devemos manter quando nós vamos atrás das nossas metas, buscando significado para a nossa vida. Então nós estamos vindo do 8 de paus, que representa o momento do alinhamento. Quando as coisas acontecem, as sincronicidades aparecem na nossa vida, quando a sua postura defensiva diante daqueles que não estão de acordo com o que você escolhe para a sua vida acontece, e você finalmente observa que algo parece ter de alguma forma retribuído a sua postura. E esse alinhamento renova a nossa fé. Esse alinhamento nos faz acreditar que as forças da natureza às vezes estão ao nosso lado quando nós mantemos a nossa postura, quando nós mantemos a nossa decisão. Porém, é tudo às vezes muito sutil. A gente nem sempre tem garantia de que estamos no caminho certo. Esse é o mistério da vida. Depois nós vamos para o 9 de paus, que é o momento da resistência. Nós encontramos as feridas, nós encontramos as nossas conquistas, mas também nós encontramos o silêncio, nós encontramos situações que às vezes a gente se mantém numa defensiva muito grande, porque o mundo, a jornada nos feriu tanto que a gente vai se defendendo. Às vezes pode não ter nada nos atacando, que a gente se encontra na defensiva. Essa resistência ela é necessária, mas ela pode ser exaustiva. E é o momento onde nós vamos para a última carta numerada do naipe de paus. Nós encontramos o 10 de paus. O 10 de paus é o momento da exaustão. A jornada do naipe de paus nos ensina a respeito do elemento fogo. E o elemento fogo ele é muito voltado de nós para nós mesmos, para a nossa presença, a nossa identidade, a nossa meta, o nosso significado. O elemento fogo ele é um elemento muito voltado à nossa vida pessoal. Você com você mesmo, com quem você é e com o que você quer conquistar para a sua vida. Isso é necessário, mas é apenas uma parte da vida. Nós não podemos desenvolver e viver apenas desse elemento. Ele é necessário, caso contrário a gente sequer sai do lugar, mas é apenas mais um deles. Então aqui na imagem nós encontramos o nosso guerreiro exausto. Ele carrega os bastões todos nas suas costas, pessoas olham para ele indignados, alguns com pena, outros sem entender por que ele faz isso. A postura dele é de indignação, de espera por um resultado, e acima o sagrado o observa. O que o 10 de paus então representa? O naipe de paus então finaliza aqui no 10 com a exaustão. Essa exaustão acontece diante das situações que nós vamos acumulando no decorrer da nossa vida. Ele carrega todos os bastões sozinho, ele não delega, e isso traz a exaustão. O 10 de paus nos ensina, nessa última carta numerada, que tudo bem você seguir a sua ação, tudo bem você buscar firmar a sua identidade, tudo bem você buscar a sua meta, mas o peso de carregar tudo sozinho, ele é muito grande. O peso de carregar o mundo nas costas nos traz a incapacidade de enxergar adiante. Aqui o guerreiro está numa postura de indignação, como se ele dissesse: fiz tudo isso e onde está a minha recompensa? Observe bem. O 10 de paus nos ensina que
Às vezes nós colocamos mais situações do que nós damos conta nas nossas costas, com um intuito às vezes silencioso e profundo, às vezes porque fomos educados dessa forma, de sermos de alguma forma recompensados por isso. O sagrado não nos quer simplesmente tomando tudo para nós como os heróis, como os salvadores, como aqueles que se não agirem, nada acontece, como aqueles que se não tomarem a frente, nada acontece. Até certo ponto isso é válido, mas quando você começa a colocar a responsabilidade dos outros também nas suas costas, você se sobrecarrega e você não consegue enxergar adiante. A sua vida se torna um fardo e não é esse o nosso objetivo. A jornada do naipe de paus então termina nos lembrando, nos mostrando que não vale a pena você querer carregar mais do que você aguenta. Isso tanto no sentido literal, às vezes, onde você pode prejudicar o seu próprio corpo se você tenta levantar mais peso do que aguenta. Mas como nós estamos falando do naipe de paus, do elemento fogo, ele tem muito a ver com a forma como você cria, a forma como você age, as metas que você coloca na sua vida. Então, se você quer ter mais ações e alcançar mais resultados do que você dá conta, você se sobrecarrega. E dessa forma você pode cair num sentido de que ou você está fracassando, ou você não está sendo bom o suficiente. Tudo isso às vezes para poder provar algo a você mesmo, a alguém, a uma figura conhecida, a uma figura familiar. Não vale a pena. Além do mais, agir esperando recompensas não é a forma como a espiritualidade atua. É como se você quisesse ser sempre o herói, aquele que sempre está salvando os outros e fazendo pelos outros, porque assim o reino dos céus estará aberto para você. Mais uma vez, se você coloca a responsabilidade do outro na sua vida, além de você se sobrecarregar, você estará também, de alguma forma, atrapalhando o desenvolvimento espiritual da outra pessoa. Primeiro, nós não damos conta de evoluir a consciência de outra pessoa. Cada um de nós tem o papel de evoluir a si mesmo. Você pode ajudar, você pode se compartilhar, você pode auxiliar, mas fazer pelo outro, isso não é possível. E quantas vezes nós nos encontramos tentando empurrar o outro adiante, fazer com que o outro desperte, com que o outro acorde, com que o outro nos acompanhe, isso é sobrecarga. Mesmo que a nossa tentativa seja a mais benevolente e cheia de boa fé de todas, não funciona assim. O sagrado está habitando e guiando cada um de nós. E cada um de nós tem um ritmo. Cada um de nós está numa etapa evolutiva. Cada um de nós precisa dar conta apenas da própria vida. Quando você faz apenas por você mesmo, você tem maior chance de realização e a partir da sua realização, além de você servir de exemplo para os outros, você consegue de fato ajudar os outros. Então, um dos grandes erros aqui na nossa jornada de desenvolvimento espiritual é achar que se cada um de nós for um mártir, aquele que está se sacrificando pelo outro, trará um resultado e um reconhecimento. Pelo contrário, você bloqueia o seu próprio caminho. Você carrega um fardo maior do que você dá conta. E não é esse o nosso objetivo aqui diante do elemento fogo. O 10 de paus nos lembra que a sua ação ela é apenas sua. Não espere que o outro haja como você e não busque você agir como o outro. A sua identidade ela é apenas sua. Você recebeu um nome e uma face que é apenas sua. Não queira parecer como o outro, não queira que o outro se pareça com você. As suas metas e o seu significado pessoal é algo que diz respeito apenas a você. Não queira que o outro siga as suas metas, não queira seguir as metas de ninguém, exceto as exceções, exceto as situações onde vocês estão compartilhando um significado em conjunto. Tudo tem exceção, claro.
Oculto junto ao 10 de paus, nós encontramos o arcano maior número 10. Aqui está a roda da fortuna. A roda da fortuna por si só representa o giro e o movimento constante da vida, onde nós nunca teremos o controle. A vida acontece por si só. A roda da fortuna aqui ela pode representar que, às vezes você está carregando um fardo que é passado a você de geração a geração. Às vezes você atua dessa forma porque assim os seus pais atuaram, e os seus pais atuavam assim porque os seus avós os ensinaram dessa forma, e isso foi se perpetuando. Então observe até que ponto a roda não está girando na mesmice. Até que ponto a roda não está tentando te mostrar, a partir da repetição, que você está preso num padrão. Isso tudo deve ser estudado com cuidado, isso tudo deve ser buscado com calma, porque não é simplesmente entendendo as coisas que as coisas mudam. A roda da fortuna aqui também pode representar que, inevitavelmente, diante de algumas situações onde você se encontra sobrecarregado, a roda gira para te libertar disso. Porém, se você não identificar isso novamente, posteriormente, o mesmo fardo, com outro nome, com outra forma, aparece na sua vida de novo. Junto também ao 10 de paus, nós encontramos o arcano 19. 1 mais 9, 10. Aqui nós encontramos o Sol. O Sol representa o contato que nós temos com o sagrado. Representa aquela certeza que nós temos diante da vida, de que nós estamos sendo vistos, de que nós somos um com Deus. Isso é válido, isso nem sempre se mantém na nossa vida, mas acontece. Em alguns momentos, essa alegria que brota do nosso coração acontece. Então aqui junto do 10 de paus, o Sol nos diz que, em algum momento, você pode ter tido uma inspiração justa e válida para chegar aonde você está hoje, mas até que ponto você quer tentar manter essa presença, essa inspiração a todo custo? Até que ponto você acha que, por você querer dar conta de tudo sozinho, isso será o suficiente para a presença de Deus aparecer na sua vida de forma clara? Não necessariamente. A vida não tem a ver necessariamente com sacrifícios. Eles são válidos, eles são momentâneos, mas dependendo do quanto você se sacrifica, você não consegue enxergar mais nada adiante. O Sol aqui também pode representar de forma negativa um certo egocentrismo, onde você sente que se você não fizer, ninguém faz tão bem quanto você. Então o Sol aqui pode se manifestar de uma forma onde a arrogância toma todo lugar, não dando espaço nenhum para a humildade. E para finalizar, o 10 carrega oculto o 1, ou seja, aqui nós encontramos a espiral evolutiva. Então depois dessa sobrecarga, a única opção que lhe resta para poder enxergar adiante e se sentir inspirado novamente para que você tenha mais e novas capacidades de criar junto com o sagrado, é soltando o peso. Caso contrário, você não vê nada adiante, você está tão cheio que você não tem espaço para o novo. Então, o mago aqui oculto traz novamente o As de paus como inspiração. Mas para essa inspiração acontecer, você precisa soltar. E aí você começa uma nova jornada no As de novo, depois o 2, depois o 3, 4, porém agora com uma nova consciência. Quando você se identificar novamente com uma situação que começa a te sobrecarregar, você já entende que a sua única opção é soltar o que não é seu. E aí você tem novamente a chance de se inspirar e começar a jornada de novo. E à medida que nós fazemos esse movimento circular, nós vamos desenvolvendo o mago em nós a partir da visão do elemento fogo. Bom, não acabou, porque nós encontramos do As ao 10
E depois nós encontramos no nosso baralho normal os arcanos da corte, as cartas da corte. Nós encontramos o valete, a dama e o rei. Eles também estão no tarô. Eles recebem os nomes um pouco diferentes e eles têm uma outra forma de nos ensinar a respeito dos naipes, a respeito do elemento fogo, como nós estamos falando aqui do naipe de paus. Então nós vamos agora para os arcanos da corte. O que eles nos ensinam?